Muito bem, pessoal, 14 de março, segunda-feira, vamos para mais um fechamento de mercado, sempre pela ótica do Price Action do mestre Brooks, índice dólar. E hoje o nosso índice abriu dentro de um canalzinho de alta, né? A gente tem esse canal aqui. Ele seguiu nesse canal, né? A gente pode replicar essa linha para cima, que poderia funcionar como uma bandeira dessa queda toda aqui, né, do final de sexta-feira. Além de tudo, além de estar nesse canal, a gente chegou aí na região de 50% do canal, né, dessa perna, perdão, do canal não, da perna de baixa. E no dia nós estávamos num contexto lateral, né? A gente poderia até imaginar eventualmente aí uma armadilha de segunda perna aqui no dia, né, fazendo essa puxada aqui em duas pernas. E ele chegou alto, falhando o topo duplo, alto no canal e nos 50%, inclusive deixando esse gap aqui aberto, né? Ele não conseguiu fechar. Logo em seguida ele deixou uma barra de reversão, não foi uma barra de reversão tão boa assim, mas foi uma barra de reversão, uma barra que significou uma falha, e botou uma boa barra de sinal, né? Caberia uma venda aqui, porém, estaríamos aí mais ou menos no meio dessa lateralidade, né? Então a gente poderia vender nessa terceira barra aqui de queda, na verdade segunda barra de queda, né? Que foi a terceira barra desde aqui do início da reversão, que essa sim foi uma barra de desistência, né? O que é a barra de desistência segundo a metodologia? É uma barra em que você tenta retomar o movimento anterior num ponto importante e ela entrega desse jeito, virando uma barra de reversão com corpo amplo, fechando próximo à mínima, demonstrando força e pressão da força contrária que falhou, né? Nesse caso a força de venda. Então aqui também caberia uma venda, caso alguém não tenha vendido aqui. O preço desmoronou, né? Foi o trade do dia, né? Foi o acerto do dia. Logo em seguida ele fez uma correção em três pernas, a gente pode enxergar isso aqui como uma wedge. Tá? Ó, uma, duas, três pernas, gerando aqui uma venda na L também em cima da média, o que é ainda também uma correção dessa puxada inicial, né? A gente fez uma live agora há pouco, estava comentando até sobre esse trade, né? Ele não chegou nem nos 50%. Além desses sinais aqui dessa wedge, a gente teve o reteste do ponto da mínima de sexta-feira, mínima do dia de sexta-feira. Então aqui caberia uma nova venda, né? Deu uma boa andada também. E aqui formou um M2S, né? Ele segurou um topo duplo na média. Esse topo duplo aqui. Segurou na média e no ponto de rompimento, deixando gap. Com o ponto de rompimento de sexta-feira. Deu uma boa barra de sinal, nova venda, tá? Depois daí o mercado desmoronou novamente, né? Estamos aí na casa dos 110 mil pontos, né? Chegamos aí nessa região bem rápido, por sinal, ficou feio. Lá no 15 minutos a gente aqui tinha também uma média passando. A gente também nesse contexto todo, para corroborar aí a nossa operação, a gente tinha uma linha de tendência de baixa passando aqui. Então nós tínhamos aí muitas confluências para praticar essa venda aqui em cima e também essa venda no topo duplo, tá? Então eu vi essas operações aí no índice, aqui agora lateralizou, né, desde de 1 da tarde aí lateralizando. E agora vamos para o dólar, para dar uma analisada que também foi sensacional. Eu particularmente operei o dólar hoje, também, além do índice. Verifiquei aqui o seguinte, nós estávamos num contexto de Big Up e Big Down, né, levando em conta o gap de baixa, e fizemos aqui uma queda em duas pernas, ou poderíamos considerar, levando o gap em consideração, até três pernas, né? O que seria basicamente uma ideia de wedge também, né? Então, aqui ele respondeu com uma boa barra, mas eu não vi compra, sinceramente, aqui. Eu acho que até a gente poderia ter a ideia de canal aqui, né? Ele quebrou essa linha de canal, perdão, essa linha de tendência, né? Com essa boa barra. Mas para quem não se sentiu confortável em comprar, né? Eu comprei aqui nessa barra, tá? Mas para quem não se sentiu confortável em comprar, poderia esperar aguardar essa correção e entrar nessa segunda boa barra de sinal aqui, tá? Eventualmente a gente teve aqui uma condução pela média, né, deixando o gap de média, e na nova correção com essa resposta de barra cabia novamente uma H1 aqui nessa barrazinha bem pequena, essa naked bar aqui, uma barra com corpo de baixo bem pequeno. Caberia também uma compra aqui nessa H. Aqui a gente estava no modo always in long, né, um gap de média muito forte, a gente estava bem comprador. Tivemos sim um momento de dúvida aqui, pelo mercado ter dado essa consolidada, e também cabia uma operação nesse rompimento aqui, né? Aqui foi um rompimento dessa lateralidade que o mercado na primeira vinda abaixo de barras poderia ser comprado, pois aqui já tinha confirmado, e aqui a gente imagina uma correção rasa. Caso não quisesse comprar abaixo da primeira mínima, você poderia comprar H1, que teve, na verdade H2, né? Teve H1 aqui, falhou, teve uma H2. Poderia comprar H1 também, não tem problema. Aqui a gente estava no contexto always long, né? A gente
tinha que operar comprado aqui por qualquer motivo. Então, o mercado fez esse movimento mais direcional, até mais do que o índice, né? Porque as correções do dólar foram bem rasas, né? As do índice tiveram mais correções profundas, né? Então, basicamente, ele vem deixando para trás os pontos de rompimento com gap. Ele sequer retesta os pontos de rompimento, ó. Tá vendo? Ele sequer retesta esses pontos, ó. Ele sempre tá deixando gap. E aqui ele começou a adentrar os pontos de rompimento. Então você tinha como perceber uma pequena fraqueza nessa região chegando aqui. Olhando tempos gráficos maiores, por exemplo, 60 minutos, a gente poderia visualizar aqui uma eventual projeção, né, dessa correção. Olha lá. O mercado foi lá em cima e segurou nela, junto com esse topo daqui, que foi um ponto de inflexão. Então era passível de entendimento que ele poderia agarrar um pouquinho nessa região. Quer dizer que ele não vai subir? Não, pode acontecer dele subir. Mas aqui seria um alvo final bem interessante, na casa dos 51, 57. Beleza? Essa foi a visão que eu tive aí dos dois papéis. Eu ainda acho que num tempo gráfico maior nós estamos num contexto mais lateral, né? Aqui ó, a gente pode até enxergar uma espécie de triângulo expandido, né? Claro que aqui é os 60 minutos, né? Então, assim, não é para se enviesar muito nisso, mas eu tô enxergando essa ideia. Ele está ficando alto nessa lateralidade, fez essa puxada em duas pernas, né? Mas isso aqui não deixa de ser um canal estreito de alta. E se ele é um canal estreito de alta, nós evitamos ao máximo operar contra ele, né? Nesse caso, fazer vendas, né? A gente busca comprar baixo. O contexto macro dos 60 minutos é alto na lateralidade. Nós temos que ficar cuidadosos porque aqui ele apresentou muita força, muitas barras amplas com bastante pressão de alta, tá? No caso do índice, trazendo esse aspecto de 60 minutos, é o contrário, né? A gente teve aí um viés forte de baixa, também em duas pernas e também com a ideia de triângulo expandido. Então, tá um movimento contrário ao outro, né? Eles estão bem antagônicos assim, mas de maneira mais uníssona, né? Ou seja, estão com a mesma ideia de figura, né? Então é isso. Eu vejo aqui também o índice baixo nessa lateralidade, que é esse triângulo expandido, e o dólar alto. Isso quer dizer que tem a compra no índice e venda no dólar? Não, porque a gente tem que respeitar o ciclo, né? E o ciclo atual é de um canal estreito em que a gente não opera contra, pelo menos até atingir um movimento projetado. Lá o dólar atingiu, aqui o índice ainda falta um pouco mais para baixo para o movimento projetado, e ele também chegou nesse fundo anterior, né? Falta mais um golinho aí para chegar no fundo anterior. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí nessa região, porque no day trade pode ser região de alvo ou eventual reversão, pelo menos para o prazo intradiário, tá? Para o prazo longo tem que ir aguardando os sinais das barras no 60 minutos ou no gráfico diário. Então é isso que eu tinha para apresentar hoje, espero que vocês tenham gostado aí. A gente volta amanhã com a gravação do fechamento de mercado. Bons trades a todos, boa semana, valeu!